Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar fazendo o processo da refrescagem da levedura, tá? Essa aqui é a levedura que eu guardei na minha geladeira. Ela está na geladeira desde o dia 10 de outubro, tá? E hoje é dia 18 de outubro. Então faz 8 dias que ela está na geladeira sem nenhum tipo de refrescagem. Ela está tampada e guardada lá. Dá pra ver que ela estava bem forte, porque a tampa chegou até a dar uma estouradinha na tampa aqui, pela pressão, né, dos gases. E a ideia é deixar essa levedura pronta para uso, tá? A gente vai fazer um pão rústico logo após estar refrescando ela. O ideal, depois desse estágio, é refrescá-la 2 vezes. O processo de refrescagem da levedura é composto pela levedura, a água e a farinha, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo. Se vocês já pesquisaram um pouquinho na internet, vocês vão ver que muitas pessoas falam de uma proporção. Ah, a refrescagem que eu fiz é 1, 2, 3, é 1, 2, 2, é 1, 1, 1. O que quer dizer isso? São 3 números em sequência, sendo que o primeiro número é a quantidade de levedura, o segundo número é a proporção da primeira quantidade em água, tá? Essa água sem cloro, por isso que eu uso água mineral. Não usem água da torneira, porque o cloro ele inibe um pouco a fermentação, tá? Então, ou vocês podem ferver a água em casa, deixá-la chegar à temperatura ambiente, depois utilizar para fazer refrescagem, inclusive nas receitas de vocês. Tá? Mas enfim, então é a levedura, a água e o terceiro número é referente à farinha, tá? Então, por exemplo, uma proporção de 1, 2, 3 é uma porção de levedura para 2 porções de água e 3 porções de farinha. No caso de hoje, a gente vai estar usando 50 gramas de levedura, 100 ml de água, 150 gramas de farinha, tá? Eu falei ml, na verdade a gente faz tudo por gramas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui a balança, colocar o recipiente do qual a gente vai fazer essa mistura e zerar a balança, tá? Então aqui ela tá na tara. Eu vou abrir agora, a gente vai ver como é que tá a pressão dentro do pote aqui, ó. Tinha bastante pressão aqui dentro, né? Então a gente vai botar 50 gramas da levedura. Peguei uma espátula aqui para me ajudar a botar aqui dentro. Ela fica bem grudenta, assim, não é muito fácil de fazer a mudança de pote aqui. 45 mais 5 gramas. Essa etapa não precisa ser exatamente igual, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. O importante é usar a água sem o cloro, tá? Ó, 53, tá ótimo. Vou deixar aqui do ladinho. Agora a gente vai zerar de novo a balança. Vamos botar o dobro de água, já que a proporção é 1, 2, 3, tá? Então vão ser 100 gramas de água. Então tá aqui, 102 gramas de água. Zeramos a balança de novo. E agora vai 150 gramas de farinha. Pode ser qualquer farinha, tá? Geralmente eu uso farinha branca. Tem gente que gosta de refrescar com farinha integral, esse tipo de coisa. É o critério de cada um. A partir daí é muito simples, tá? Eu já vou fazendo a mistura aqui, explicando para vocês, para deixar esse vídeo um pouquinho mais curto, tá? A questão é misturar até ficar bem homogêneo, bem misturado, tá? Não é para sovar a massa nem nada disso, tá? E a partir daí vai depender tudo da temperatura ambiente onde tu tá fazendo essa mistura agora, tá? Essa refrescagem. Então aqui onde eu moro, na Flórida, tá? Deve estar em média de uns 28 graus na rua, tá? Então e essa temperatura é o que vai determinar o tempo que vai demorar esse processo todo, tá? Quanto mais quente, mais rápido, quanto mais frio, mais devagar. Então a questão aqui é só misturar, tapar com papel filme e deixar em algum ambiente paradinho até que ele dobre de volume. Quando ele dobrar de volume, é hora de fazer todo o processo de novo. Então, se tu precisar de bastante levedura, tu pode utilizar toda a massa que foi feita, né, para fazer a levedura e fazer a segunda etapa, que é botar, aí faz a pesagem de quanta mistura teve, põe o dobro de água e 3 vezes a farinha, tá? Se você for fazer só um pão, aí você tem que jogar fora metade disso ou separar em outro pote. Você pode pegar mais 50 gramas desse levain, transferir para um outro pote, botar mais 100 gramas de água e mais 150 gramas de farinha, tá? Eu fiz bastante aqui para ficar mais fácil de enxergar no vídeo, mas vocês adaptam aí essa quantidade para a receita de vocês ou para a necessidade de vocês.
Tá? Essa é a primeira etapa do vídeo. Eu vou deixar aqui mesmo na minha bancada, tá? Vou até fazer um time-lapse aqui, vou tirar uma foto a cada 10 minutos para vocês verem como é que foi o crescimento, tá? Isso deve demorar em média de 3 a 4 horas. Então tu tem que planejar, se tu realmente quer fazer um pão pro próximo dia, tu tem que começar cedo para deixar o levain em condições de ser utilizado na receita. Então ele vai ficar aqui por 4 horas. Se duplicar de tamanho antes do tempo, vocês podem fazer isso antes. Fica ao critério aí da região onde você mora, tá? Voltamos então daqui a 4 horas e vamos fazer a segunda parte da refrescagem. Então, pessoal, passaram-se 3 horas e meia. Dá pra ver aqui que ele cresceu bastante de tamanho. Ó, tá? Então chegou a hora de refrescar ele pela segunda vez, tá? O que vai ser feito agora é exatamente o mesmo processo que o processo anterior, tá? Proporção 1, 2, 3. A gente vai pegar uma vasilha nova. Aqui. Ligar ela, colocar o recipiente novo. Fazer a tara do zero dele aqui. Vamos pegar novamente 50 gramas do levain refrescado. Até mais, 70, vamos tirar um pouquinho. 50 gramas, tá? Vamos zerar. Botar mais 100 gramas de água. Vamos zerar. Mais 150 gramas de farinha. Até mais, ó, deu 160. Vamos tirar um pouquinho. Aí, 150. Tá? Vou dar uma limpadinha aqui na espátula. Novamente, vamos tirar. Exatamente a mesma coisa do processo anterior, tá? Aqui demorou mais ou menos 3 horas e meia de espera para chegar naquele nível. Eu dei uma checada na temperatura aqui, tá 27 graus e meio, quase 28, tá? E demorou mais ou menos esse tempo. Isso vai depender muito da força que tá a levedura, tá? E a temperatura ambiente, que são os dois principais fatos que alteram o tempo de crescimento da levedura, tá? Então, não se esqueçam que ao final dessa etapa, eu tô refrescando aqui pela segunda vez. Tem gente que refresca 3 vezes, eu acho que 2 vezes já é suficiente, tá? Não esqueçam, ao final desse processo, que vocês têm que pegar mais uma vez o potinho de vocês. Esse aqui é a levedura velha, eu não limpei o pote ainda. Mas vocês têm que guardar um pouquinho, que é isca, para vocês poderem ter o levain para sempre, né? Ou por bastante tempo. Então guardem aí pelo menos 50 gramas, 60 gramas para guardar num potinho e voltar para a geladeira, né? Sobre o tempo que ele dura na geladeira, muita gente já perguntou para mim isso. Eu realmente não sei, eu já fiz o teste de deixar 15 dias na geladeira sem fazer nada, sem refrescar ele, simplesmente fechadinho no pote. E fiz a refrescagem, ele voltou. Então eu com segurança posso dizer que 15 dias na geladeira é seguro deixar o levain, ele vai voltar, vai ser possível refrescar e tudo mais. Então tá, estamos aí prontinhos. Provavelmente vai dar um pouquinho menos de tempo, porque agora ele está um pouquinho mais forte. Aqui vocês podem ver como ficou a textura depois de ele ficar refrescado, ó. Tá? Isso aqui infelizmente a gente vai jogar fora. Eu fiz numa quantidade bem grande para poder estar mostrando com vocês aí com um pouco mais de facilidade. Então foi o que eu falei antes, vocês têm que fazer pelo o uso de vocês, a quantidade que vocês vão precisar em cada receita, tá? É isso aí, voltamos provavelmente daqui a 3 horas e pouco. Bom dia, meus amigos. Então voltamos agora aqui, depois da segunda refrescagem da levedura. Essa textura aqui é a textura ideal para começar já a utilizar a levedura nas receitas. Vou dar uma mostradinha de perto aqui na câmera para vocês, ó. Qual o ponto certo do levain. Então aqui ele já foi refrescado 2 vezes. Esse processo levou no total
aproximadamente 7 horas, tá? E esse aqui é o ponto ideal de uso dele. Lembrando então que a gente vai usar a quantidade necessária para a receita, né? E logo após de usar, ou no começo, aí depende de como vocês querem fazer, vocês têm que pegar o potinho de vocês e guardar a isca, né? Então eu costumo guardar a isca aqui 75 gramas, tá? Como ficou um pouco colado no pote, e eu uso 50 gramas para fazer a refrescagem, né? Então imagino que 75 gramas aí é o suficiente para conseguir tirar fácil do pote, tá? Deixa eu botar aqui 63, botar um pouquinho mais. 75, vou até botar um pouquinho mais aqui porque tem bastante, né? Então tá aí, ó, 100 gramas, tá? Isso é mais do que o suficiente. Eu tenho esses potinhos aqui bem vedados, tá? O ideal é botar um pote que fique bem vedado na geladeira, para que ele não fique pegando as impurezas do ar de dentro da geladeira, tá? E aí aqui em cima o meu pote ainda permite que escreva aqui em cima. Então hoje aqui é dia 19 de outubro, tá? Vou botar aqui 19 de outubro e o nome do meu levain, que é o Hulk, tá? Então, a partir daqui, a gente pode usar esse levain para usar nas receitas, tá? Agora, no próximo vídeo, eu vou fazer um pão rústico, que vai usar 140 gramas de levain. E aí, nós voltamos agora para ver a receita do pão rústico, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aí embaixo nos comentários. Eu tento responder assim que possível. Tá? Não esqueçam nunca de deixar um pouquinho para vocês usarem de isca, né? Então, às vezes as pessoas cometem esse erro, acabam usando todo o levain na receita, ou na confusão ali da cozinha de fazer o pão da maneira certa, acaba jogando o levain fora antes de pegar a isca. Então eu recomendo sempre, depois de refrescar a segunda vez, primeira coisa que se faz é pegar a isca e guardar na geladeira, tá? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários.